Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Evidências da Evolução. Vamos entender melhor esse tema? Os organismos sofreram mudanças ao longo do tempo. Desde o surgimento da vida no planeta, esses organismos entraram em evolução, passaram por processos evolutivos. A evolução é referente às mudanças que acontecem devido ao ambiente. O ambiente proporciona situações adversas a esses organismos. Consequentemente, o que tem característica que melhor se adapta, sobrevive e acaba deixando descendentes. Algumas espécies não foram capazes de sobreviver à ação do meio, consequentemente, entraram em extinção. Essa teoria é defendida por Charles Darwin e é aceita até hoje pelos cientistas, a teoria da seleção natural. Vamos relembrar? A seleção natural acontece, então, pela pressão do meio. Os indivíduos mais adaptados conseguem, consequentemente, sobreviver em esse local. Observe a imagem. Aqui nós temos uma população de roedores brancos e pretos. A população de roedores brancos ela é maior que a de roedores pretos. Observe que a raposa consegue observar melhor os roedores brancos, consequentemente se alimenta do roedor branco e o roedor preto acaba ficando. Consequentemente, a população dos roedores pretos vai aumentando. Por quê? Porque você tem uma maior reprodução entre eles, os outros indivíduos podem até entrar em extinção. Mas quais são as evidências que comprovam essa teoria? Quais são as evidências da evolução? As evidências que sustentam essas teorias evolutivas consistem em registros, documentos e também análise de DNA, documento fóssil, entre outros. Então, através dessa observação ao longo do tempo, podemos observar características diferentes, ou seja, características que eram presentes em indivíduo que não é mais, características semelhantes que continuam em populações. Então, através da análise desses dados é possível aferir. Esse animal tem familiaridade, ele tem algum traço evolutivo parecido com outra espécie, por exemplo. Um exemplo de evidência da evolução são os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de animais ou de plantas que têm mais de 10 mil anos. Eles podem estar em rochas, preservados no âmbar, entre outros materiais, como gelo também. Então, você tem essa fossilização, esse processo que consiste em 10 mil anos, esses organismos, partes desses organismos foram preservados, ou marcas desses organismos. É uma evidência de parentesco evolutivo. Com o registro fóssil, você consegue comparar. Olha, esse animal tem uma característica muito semelhante ao anterior, provavelmente pertence ao mesmo processo evolutivo. Consequentemente, através dos fósseis, você consegue aferir isso. Há vários tipos de fósseis. Nós temos os somatofósseis, que são aqueles restos, ou seja, aqui nós temos ossos, fezes petrificadas, troncos, cascos, dentes, ou seja, são os restos de algum animal que foi preservado. Nós também temos os ictinofósseis, que são os vestígios, são marcas como pegadas, marcas de unhas. Então, essas marcas que são registradas ao longo do tempo são chamadas de vestígios. Aqui na imagem nós temos um exemplo da pegada de dinossauro na Bolívia que foi registrado. Observe um estudioso, um geólogo medindo essa pata. Aqui nós temos uma pegada que pode ser usada para aferir o tamanho, o diâmetro desse animal, os seus hábitos, tudo isso documentado no registro fóssil. Como que acontece o processo de fossilização? Aqui nós temos um exemplo desse processo, que é a morte do animal, consequente soterramento, aqui nós temos a sedimentação de partículas que estão em volta desse animal, decomposição das partes moles e ficando só os ossos desses animais. Como está em uma região extremamente preservada, depois de um tempo é natural que se aflore ou tenha a descoberta desse fóssil. Agora nós vamos ver um vídeo sobre a datação de fósseis. Sabia que é possível saber qual a idade do fóssil? Vamos acompanhar? Na curiosidade científica de hoje, nós entenderemos como é determinada a idade de um fóssil. Então, pega o cafezinho e vem com a gente. A arqueologia conta com um método chamado de datação radioativa, que se baseia no fenômeno da radioatividade, que foi primeiramente estudado no final do século XIX. A
radioatividade é definida como a capacidade que alguns elementos químicos instáveis, como o urânio-238 e o césio-137, possuem de emitir energia sob forma de partículas subatômicas em alta velocidade ou ainda radiação eletromagnética. E um outro elemento que também possui essa propriedade é o carbono 14. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. O carbono 14 é um isótopo radioativo natural do elemento carbono, recebendo essa numeração porque apresenta massa atômica igual a 14, ou seja, apresenta em seu núcleo 6 prótons e 8 nêutrons. Os elementos radioativos possuem um tempo de meia-vida, ou ainda um período de semidesintegração, isto é, o tempo necessário para que metade do elemento radioativo se desintegre, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Vamos entender melhor. O tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Isso significa que se tivermos hoje 100 gramas de uma amostra desse elemento, daqui 5.730 anos teremos 50 gramas. Passando mais 5.730 anos, ou seja, daqui 11.460 anos, teremos 25 gramas, e assim por diante. E é por causa dessa propriedade que se pode determinar a idade de um fóssil. Mas como isso funciona? Vamos lá. O carbono 14 é formado continuamente nas camadas superiores da atmosfera. As plantas e os animais o incorporam por meio do CO2 durante a fotossíntese ou pela cadeia alimentar. Isso mesmo, todos os seres vivos possuem uma pequena quantidade desse carbono radioativo em sua composição. E quando eles morrem, a absorção do carbono 14 é interrompida, e daí sua quantidade vai gradualmente diminuindo. E como conhecemos o tempo de meia-vida desse carbono, podemos determinar a sua idade. Sabes que a concentração de carbono 14 nos seres vivos é de 10 ppb, ou seja, em cada 1 bilhão de átomos existem 10 átomos de carbono 14. Assim, se um fóssil apresentar teor de carbono 14 igual a 2,5 ppb, significa que ele completou 2 tempos de meia-vida. Dessa forma, podemos concluir que o fóssil tem 11.460 anos. Devido ao seu tempo de meia-vida relativamente curto, o carbono 14 é indicado para a datação de fósseis entre 500 e 70 mil anos. Para organismos mais antigos, usa-se o mesmo processo, mas torna-se necessário recorrer a outro elemento radioativo de meia-vida mais longa, como por exemplo o potássio 40, com meia-vida de 1,25 bilhão de anos, ou o urânio 238, com 4,47 bilhões de anos de tempo de meia-vida. Inclusive, eles são utilizados para a datação de rochas da crosta da Terra e da Lua. Mas se você quiser saber sobre o envelhecimento de vinhos, o trítio, um isótopo do hidrogênio, é indicado. Seu tempo de meia-vida é de 12 anos e sua faixa de utilização é de 1 a 100 anos. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade científica de hoje. Uma outra evidência evolutiva é a anatomia e embriologia comparada. Através da análise da forma dessas estruturas, da funcionalidade, é possível confirmar se esses indivíduos têm a mesma origem embrionária ou não. Apesar de muitas estruturas não possuírem a mesma função, as espécies possuíram um ancestral em comum. Então é possível, a partir dessas evidências evolutivas através da anatomia e embriologia comparada, confirmar se esses organismos fazem parte do mesmo processo evolutivo. Dentro dessa anatomia comparada, nós temos alguns tipos de órgãos classificados. Órgãos homólogos, observe a imagem. Nós temos aqui o braço e mão de um ser humano, a pata de um guepardo, da baleia, as asas de um morcego. Aqui nós temos diferentes estruturas que têm diferentes funções, nadadeira, completamente diferente da pata de um guepardo, mas elas têm a mesma origem embrionária porque são de mamíferos. Então, a origem embrionária é comum, é a mesma. E, consequentemente, você teve uma divergência evolutiva, ou seja, tem a mesma origem embrionária, tem o mesmo processo de formação, mas as funções são diferentes ao longo do tempo. Isso nós chamamos de divergência evolutiva. Ao caso contrário, que são de órgãos análogos. Esses órgãos eles têm origem completamente diferente. Aqui nós temos na imagem um golfinho, que é um mamífero,
um réptil fóssil representado de antigamente e um tubarão. Percebam que as nadadeiras têm a mesma função, mas são organismos completamente diferentes. Então, a origem embrionária é completamente diferente. Então, aqui nós temos mesmas funções com uma embrionagem diferente, ou seja, eu tenho uma convergência evolutiva. O que é isso? É quando as funções são adaptadas, são parecidas, mas não têm a mesma origem. Órgãos vestigiais, uma outra evidência evolutiva. São estruturas atrofiadas que perderam alguma função, que possuem função pouco expressiva. Antigamente, utilizava-se muito no ser humano o apêndice, que está no final do nosso intestino. Hoje, o apêndice tem uma utilização menor. Ele tem uma menor utilidade em comparação com antigamente. Hoje, animais herbívoros, por exemplo, utilizam muito essa estrutura, porque algumas bactérias vivem naquela região que ajudam muito no processo da digestão. Então, essas estruturas que não têm mais a mesma utilização de antigamente são chamadas de órgãos vestigiais. Um outro exemplo é o nosso siso, os dentes do siso. Antigamente, o terceiro molar era muito utilizado para a mastigação de folhas maiores e agora nós não temos alimentação muito parecida com antigamente. Consequentemente, esse terceiro molar não tem a mesma utilidade, a mesma funcionalidade. Análise de DNA, uma outra evidência evolutiva. A análise das células e a bioquímica dos organismos tem revelado que há muita semelhança entre todos os outros seres vivos. Na história evolutiva, tivemos um ancestral em comum. Então, através da análise de DNA, que é feita no laboratório, é possível confirmar que aquele indivíduo pertence ao mesmo grupo, pertence ao mesmo filo, ele tem semelhança genética. É possível afirmar que nós tivemos o mesmo ancestral em comum, por exemplo. Aqui nós temos representado um primata que tem mais de 90% do seu DNA parecido com o nosso. Porém, ele tem suas diferenças. A única coisa que nós podemos aferir é que esse primata, tem a mesma ancestralidade, tem o mesmo ancestral em comum de nós, seres humanos. Algumas estratégias evolutivas que podemos confirmar a evolução. Aqui nós temos a camuflagem. A camuflagem é um fenômeno em que uma espécie apresenta aspectos do corpo que se assemelham ao ambiente em que vive. São animais que já têm no seu metabolismo estruturas que fazem com que ele se adapte ao meio, mas isso se dá ao longo do tempo. São indivíduos que já possuem essas características e são beneficiadas por isso. Ou seja, ele já tem essa característica de se adaptar, de mudar a sua coloração, consequentemente ele acaba não sendo visto pelos predadores, por exemplo. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Aqui nós temos uma ave, nós temos a coruja totalmente escondida, o seu grande poder de camuflagem. Aqui nós temos mais um camaleão. Uma outra estratégia evolutiva é o mimetismo. No mimetismo, nós temos um fenômeno em que duas espécies compartilham alguma semelhança com outra. Exemplo, coral. Existe a coral falsa e a coral verdadeira. Existe uma espécie de cobra que parece muito com a coral verdadeira, no caso uma serpente, né? Parece muito. E essa semelhança acaba beneficiando-a, porque ela acaba sendo confundida com a coral verdadeira. São características que ela já possui e que acaba beneficiando ela na estratégia evolutiva. Aqui nós temos o exemplo da monarca e da vice-rei, que são borboletas muito parecidas. E aqui embaixo nós temos a representação da coral falsa, da coral verdadeira. É possível ver a diferença entre os anéis da sua coloração. Vamos realizar alguns exercícios? Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas que recebem o nome de: letra A, órgãos análogos; letra B, órgãos homólogos; letra C, órgãos vestigiais; letra D, apêndices. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Algumas estruturas são chamadas de vestigiais por apresentar-se bem reduzidas e com pouco ou nenhuma função, ou seja, antigamente havia uma função muito característica e hoje houve a diminuição dessas funções. As asas de um morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função. Entretanto, não possuem a mesma origem embrionária. Sendo assim, essas estruturas podem ser consideradas: letra A, homólogas; letra B, análogas; letra C, vestigiais; ou letra D, fósseis? Qual é a nossa resposta correta? Letra B.
Chamamos de estruturas ou órgãos análogos aqueles que possuem a mesma função, mas não apresentam a mesma origem, ou seja, as asas têm a mesma função, mas são organismos totalmente diferentes. A camuflagem é uma adaptação extremamente importante para alguns animais. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define essa adaptação. Letra A. A camuflagem é uma adaptação que permite a liberação de substâncias tóxicas sem que o predador perceba. Letra B. A camuflagem é uma adaptação que faz com que o animal torne-se menos visível ao ambiente. Letra C. Camuflagem caracteriza-se pela presença de cores fortes que alertam os predadores sobre o perigo. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Camuflagem é uma adaptação que faz com que o animal torne-se menos visível ao ambiente. Entre as alternativas a seguir, qual não deve ser considerada uma evidência da evolução? Letra A. Fósseis. Letra B. Forma externa do corpo. Letra C. Órgãos vestigiais. Letra D. Homologias. Letra E. Evidências moleculares. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. A forma externa do corpo. Por quê? Pode sofrer modificações ao longo do tempo. Não deve ser, então, um bom indicador da evolução. É isso, alunos. Essa foi a nossa aula sobre evidências da evolução. Até uma próxima aula.